Paz e graça, meus queridos e amados de todo o nosso Brasil, de todo o mundo. Sabemos que canal de YouTube, redes sociais, atinge muitas e muita gente, pessoas que a gente nem imagina, é insondável de imaginar aonde chegará esse vídeo, onde chegará esta mensagem. Eu trago para você, neste canal, a continuação daquele vídeo que você viu sobre liderança espiritual. 3 lideranças espirituais, sobre 3 livros do qual eu apresentei no vídeo anterior. Você pode ver, pode conferir no nosso canal, vai estar lá para você entender do que se trata. Esta semana nós vamos tratar do primeiro livro. O primeiro livro a ser apresentado é este daqui, o livro que trata para pastores que estão com seu ministério em exercício, aqueles pastores que ainda não são pastores, mas já estão na frente de igrejas. Então nós vamos entrar um pouco mais sobre este livro. Como eu falei no vídeo anterior, 5 capítulos. O que um pastor deve fazer? Você que ainda não é pastor, você sabe o que seu pastor deve fazer? E você que já é pastor, você sabe o que você tem que fazer? Este é um livro de uma editora conhecidíssima no nosso Brasil, escritores maravilhosos, tradução brasileira. É um livro de poucas páginas, mas que tem rico detalhe. Ele aqui fala que orientação prática para o exercício ministerial. É o título desse aqui. Ele tem 5 capítulos, e os 5 capítulos dele, meu irmão, é surpreendente. São 5 capítulos que deixa qualquer um dizendo assim: nossa, eu não pensei que o pastor precisava de tanto para estar em frente a uma igreja, em frente a uma congregação, em frente a um trabalho. Mas não é fácil a vida de pastores. Por isso que nós temos que valorizar esses homens que Deus coloca na frente do trabalho. Mas também esse livro aqui pergunta: você foi colocado na congregação ou você foi dirigido para estar naquela congregação? Há uma grande diferença. Este livro, ele começa o escritor colocando uma história pessoal dele, dizendo que foi dirigir uma igreja e estava meio sem saber como que dirigir. Era a primeira igreja que ele ia dirigir. Então ele teve uma ideia. Para que ideia melhor do que você perguntar para as pessoas o que as pessoas querem que você faça? Mas ele teve uma surpresa, meus irmãos. Quando você começa a perguntar para as pessoas o que é que ela quer que um pastor faça, você escuta cada coisa. Este irmão, ele se surpreendeu, porque um pedia que ele fosse um bom pregador. E ele disse: fácil, pregar a palavra de Deus é um ide para todos. O outro disse para ele: queremos que o nosso pastor seja um administrador, que nossa igreja não falte nada. Ele disse: boa, Jesus ensina sobre administrar para que não falte nada dentro de sua casa, nem para os seus fiéis. O terceiro disse: precisamos que o nosso pastor seja um evangelista para evangelizar todo o nosso bairro. Ele disse: boa, Jesus quer que nós ganhemos os nossos vizinhos, os nossos familiares e até o mundo inteiro. E foi indo e foi perguntando. Quando ele se deparou, era muito mais do que ele podia oferecer. E aí, quando ele sentou para refletir com o que o povo queria, ele entendeu que se ele fosse fazer o que o povo queria, muita coisa que Deus quer que ele faça não seria feita. Isso é a nossa vida, é a vida de nós que dirigimos igreja, que somos pastores, que somos líderes. Nós às vezes queremos ouvir muito o povo, esquecemos de ouvir o que Deus quer. E às vezes o que Deus quer, irmão, é completamente diferente do que o povo quer. Por isso que esse livro ele trata de assuntos surpreendentes. Eu faço questão de ler capítulo por capítulo. Agora, os subtópicos, né? Eu li os capítulos para você em outra ocasião, mas tem os subtópicos que o escritor colocou, e isso é formidável. Olha o que ele fala aqui: identidade pastoral. Quando fala de identidade pastoral, o que quer dizer? Eu tenho a minha própria identidade. Eu não posso mudar a minha identidade porque você quer. Eu não posso mudar a minha identidade porque um irmão não vai gostar da minha identidade. Eu tenho a minha identidade. E eu tenho que fazer com que a congregação, com que os meus liderados entendam que eu tenho a minha identidade.
Minha identidade tem que ser preservada. Porque se Deus me escolheu com essa identidade, é porque Ele acredita que essa identidade vai tocar a tua vida, vai tocar a vida de quem eu estou liderando. Porque Deus não escolhe ninguém para moldar lá na frente, quando você estiver na frente, vai lá que depois eu vou mudar. Não, Ele escolheu Moisés, sabendo que Moisés tinha uma deficiência. E nem por isso Ele curou Moisés para mudar a história de Moisés. Que Moisés do jeito que Moisés era. E é assim o nosso Deus. Personalidade, temos que ter personalidade na nossa liderança. Ele fala bem aqui assim: você foi chamado ou dirigido? Você foi chamado por um amigo, pastor, presidente, ou você foi dirigido por Deus para estar nessa congregação? É isso que você precisa responder. E ele continua dizendo, o que um pastor deve fazer? Deve fazer simplesmente a vontade de Deus. Se o homem vai gostar ou não, meu irmão, é outra conversa. Já escutou o hino que diz: aqui tudo é dele, a glória é dele, se você não concordar, vá reclamar a ele? É bem assim a vida do pastor. Não concorda com o que eu estou fazendo? Vá reclamar a Deus. Se foi Deus que te colocou dentro da tua igreja. O terceiro subponto, ele fala aqui: servindo em silêncio. Ou como vida de pastor é difícil. A gente escuta tanta coisa, sofre tanto e não pode falar nada. Por isso que a gente ora, contando tudo para o Pai. Continua contando para Ele. Terceiro subponto: alimentando o chamado. Sabe como? Dia a dia. A gente vai se renovando, a gente vai se moldando, a gente vai dia a dia chorando, mas motivando o nosso chamado. Terceiro, escolhendo um pastor. Pastores presidentes, pastores setoriais. Orem. Não coloquem homens ali por suas vontades. Não coloquem homens ali porque vocês acham que ele tem capacidade. Que vocês acham, não que Deus escolheu. Ele continua. O concerto entre o pastor e as pessoas. Sabe o que é um concerto? Um combinado. Combina com o povo e vai em frente. Ele continua. A liderança bem intencionada. Tem que ser bem intencionado, irmão. Se não for bem intencionado, a obra não flui. Ele continua. Cuidado, a sua liderança está sendo vista principalmente por Deus. Se nós pensarmos que nós estamos sendo vistos pelos homens, nós vamos fazer para os homens. Mas quando nós pensamos que estamos fazendo e Deus está vendo, a nossa liderança muda. Ele continua, negligência no ministério. Não sejamos negligentes. Obreiros, pastores, não sejamos negligentes. Ele continua, tornando-se um pastor verdadeiro. Qual pastor verdadeiro? Não é os que choram com as ovelhas, é os que riem com as ovelhas. Porque se chorar com quem está chorando, você pode se comover. Agora rir, quando um obreiro, um irmão alcança uma bênção, aí você tem que rir. Esse é ser um pastor verdadeiro. Não olhe para trás. Se você dizer, que vontade de voltar. Deus não tem prazer, liderança, daqueles que voltam atrás. Passando para o segundo tópico. Ele diz saúde pastoral. Você sabia que o pastor tem problemas de saúde? E o índice é alarmante. Sabe qual é a doença maior que mata os pastores? Infarto. Sabe por quê? Porque fica guardando, quando vê o coração não aguenta, irmão. E só Jesus para levar para a glória. Então o pastor também tem que ter mais cuidado com a saúde. Ele diz aqui, o trabalho mais perigoso. Sabia que o trabalho mais perigoso, considerado nos Estados Unidos, segundo este livro, você vai ler, é pastor? Perigosíssimo. Primeiro, você é acusado, você é perseguido, você é enganado, você é iludido, porque você confia, você acredita nas pessoas. Mas pastor, você está dizendo, irmão Antônio, que o pastor é iludido, o pastor é enganado? Lógico, irmão. Lógico que é. Às vezes nós acreditamos nos obreiros, acreditamos nas pessoas e as pessoas fazem o quê? Apunhala o pastor pelas costas. Aí por que Deus revelou? Porque nós, irmãos, temos o conceito humano. Deus nos dá o livre-arbítrio. Por isso que temos esses livros para aprender que nem todo mundo que diz que está conosco está. Ou você se esquece de Judas, que estava com Jesus e traiu. Por que Jesus não se livrou de Judas antes? Porque tinha que ser assim. Então tem sim, meu irmão, serviço perigosíssimo. Terceiro, o alto preço da obediência. Meu irmão, nesse dia de pessoas querendo manipular, meu irmão, mas
continuemos sendo obediente a Deus. É um alto preço, então precisamos valorizar a vontade soberana de Deus. Ele continua, quando você se sente sobrecarregado. Ah, irmão, tem pastores que simplesmente estão sobrecarregados. Prega na escola dominical, prega no culto de doutrina, prega no culto de campanha, prega no culto à noite. E os obreiros, irmão, é convidado e diz, não quero, não posso. Sobrecarregue, divida essa carga com o teu pastor, meu irmão. Divida essa carga. Essa carga também é tua, porque tu faz parte do ministério do pastor. O pastor não seria nada sem você. Divide, pastores, divide essa carga com os teus obreiros. Lembra de Moisés? Estava liderando aquele povo no deserto e precisou, o sogro deles dizer, Moisés, divide essa carga que é pesada demais. Divide, pastor, divide essa carga, senão tu não vai aguentar chegar onde Deus quer. Divida essa carga, não fique sobrecarregado. E ele continua dizendo aqui, e ele continua dizendo, ira do estudo dos pastores. Irmão, os pastores muitas vezes têm segurado muita coisa e se irado na hora errada. Irmão Antônio, pode se irar? Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. E pastores têm segurado e se irado, meu irmão, no lugar errado. Pastores, cuidado com a sua ira. Às vezes, nós como os humanos precisamos, mas, meu irmão, se ira no quarto, fecha a porta do quarto, desabafa para Deus. Este é o lugar certo. Deus continua aqui assim, duvidosos fiéis. Irmão, e quando a gente começa a desconfiar que tal fiel não é fiel, olha que luta. Esse livro trata desses duvidosos fiéis também. Começa a duvidar do teu caráter principalmente, meu irmão. Diz aqui, um pastor pode guardar o sábado? Pode. No sábado Jesus curou. Será que o pastor tem dia de folga? Tem, meu irmão. Mas não pode ser simplesmente o sábado. Pode ser qualquer dia. Esse livro vai tratar também. Ele diz aqui, a vida privada do pastor. Não esqueça que o pastor tem mulher e alguns têm filhos. Precisa de um momento particular, privado. Ninguém precisa saber tudo da vida do pastor. Ele tem uma vida privada, sim. Quando alguém joga poeira em sua cabeça. Essa história é aquela história de Davi, que alguém indignado estava jogando poeira nele, mas ele mandou, deixa quieto, irmão. Melhor opção, deixa quieto que Deus vai ter com ele. E ele continua, quando as congregações tratam mal o seu pastor, será que tratam mal mesmo os seus pastores? Eu digo para você que trata. E ai daqueles que tratam seus pastores maus, vão pagar um alto preço. Ezequiel ele diz bem claro, queira ou não queira, saberão que há um profeta. Irmãos, cuidado com o que você trata mal o seu líder. Ele continua aqui, o fracasso. O fracasso está à beira de todos, irmão. Todos estamos tardio ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde podemos fracassar. Mas só que Jesus é que nos sustenta e que nos impede do fracasso. Quando é o momento de parar? Tem um momento que o pastor tem que parar? Tem. Por isso que eu também considero que o pastor precisa de férias. Senão ele para antes do tempo. Senão ele desiste antes do tempo. Porque às vezes é muito difícil. Esse livro vai tratar. Terceiro subponto. O pastor como profeta. Ele fala aqui. Você é um profeta importuno. Será que é um profeta importuno? Que só quer para você? As profecias você só dá para aquelas pessoas que você acha que merece? Ou você tem profetizado, seja para quem for? Ele continua, somos cristãos? Eita, pergunta difícil nos nossos dias. Somos cristãos mesmo? Ele continua, alguém realmente sabe o que é o momento? Qual é o momento? Momento de quê? De chorar, de rir, momento de abraçar, se afastar de abraço. Qual é o momento que você está vivendo? Você sabe realmente que momento que é esse? Ele continua. A proporção entre informação e ação.
Existe um momento do qual você sabe daquela informação, mas tem que ter um tempo para ter a reação, ou seja, a ação. Cuidado. Saiba, analise e depois vá agir. Quarto ponto. Ele diz o pastor como sacerdote. Olha que coisa bonita. Adoraremos a Deus. Adoraremos a Deus. Temos que adorar ao nosso Deus. Como sacerdote, temos que adorar ao nosso Deus. Ele continua. Esta é a palavra do Senhor. Bíblia. Dá Bíblia para esse povo comer. Dá Bíblia de manhã, Bíblia de tarde e Bíblia de noite. Bíblia é que fortifica o povo. Adoração à mesa. Temos agradecido a Deus pelo que nós temos posto em nossa mesa? Temos agradecido a Deus o que Deus tem proporcionado em nossas vidas? Ele continua. O dom da bênção pastoral. Será que todos os pastores que estão liderando a igreja têm o dom para ser pastor? Ele continua. Apresente os nomes. De quem? De todos que estão afligindo. Lembra da carta que o rei mandou? Senaqueribe foi apresentado. Apresenta o nome, meu irmão. Tenha medo não. Apresenta cada um dele. Deixe vir as crianças. Uma igreja sem criança é uma igreja que não está evangelizando, pensando no reino. Porque o reino já é das crianças. E se eu não tenho criança, a igreja não é do reino. É simples assim. Esse livro vai explicar. Quinto capítulo, ele fala o pastor como um rei pastor. Habilidade pastoral de modelar as perspectivas em relação a este mundo. Um pastor tem que ser realista. Vivemos nesse mundo, mas não somos dele. Estamos de passagem, somos peregrinos, somos estranhos. Então, coloca no coração do povo que este não é o lugar do povo. O povo está aqui temporariamente. Ele continua. Visitação pastoral. Teu pastor já te visitou? Teu pastor sabe pelo menos o teu nome? Sabe o teu endereço? Cobre dele. É um dever do pastor. E você, pastor, vá visitar as suas ovelhas. Diz assim. O que aprendi enquanto esperava para comer um churros? Olha só que colocação. O que eu aprendi? Que se precisa fazer a massa. Que se precisa esquentar o óleo. Que se precisa esperar ele assar. Que se precisa colocar o recheio para primeiro eu comer. Sabe o que é isso? O tempo de Deus. Esse livro vai te ensinar também. 10 características dos líderes eficazes. São 10, eu não vou mencionar aqui, vai ser muito longo esse vídeo, mas também tem nesse livro. E para acabar, cura sexual. Será que todos os pastores são resolvidos sexualmente? Será que todos que pretendem ser pastores são resolvidos sexualmente? Ou tem alguma coisa do passado que precisa ser resolvida hoje? Assim ele termina. Cura sexual. Irmão, este livro é da editora CPAD. Eu vou deixar o link para você entrar no site tanto da CPAD, tanto em outros sites que vendem livro. Adquira. É um livro para o teu conhecimento. Pega esse livro, sabe o que você faz? Dá de presente para o teu pastor. Quem sabe o teu pastor precisa melhorar. E quem sabe você, pastor, precisa refletir e me modelar. Através de um livro, irmão. Não é feio, não. É através de homens como esse que nós melhoramos. Às vezes temos uma visão fechada que precisa de um homem como esse para mudar a minha e a tua vida. Adquira esse livro. É para o teu crescimento. É para o crescimento do teu ministério. E que você, que não é pastor, compre, aprenda e dê de presente para o teu pastor. É o que eu desejo para você. Uma boa leitura em nome de Jesus. Não esqueça. O homem vive por 3 razões. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo. Fique você com os 3 em nome de Jesus.